Glória a Deus, aleluias, louvado seja o Senhor. Meu irmão, minha irmã, abra sua Bíblia, por favor, no segundo livro da Bíblia, no livro do Êxodo. Glórias a Jesus, aleluias. Livro do Êxodo, capítulo de número 16. Aleluias, glórias a Jesus. Aleluias. Louvado seja Deus, aleluias. Aleluias, glória a Deus. Aleluias, Jesus, aleluias. Aleluias, Cordeiro de Deus. Aleluias. Capítulo 16, versículo 1, nos diz assim: E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: Quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tendes tirado para este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão? Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se ainda em minha lei, se anda em minha lei ou não. E acontecerá ao sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: À tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: Isto será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar. Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele. Porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão: Dize a toda a congregação dos filhos de Israel: Chegai-vos para diante do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que, quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Amém. Pode sentar, glorificando o nome de Jesus. Meus queridos irmãos, nós somos agradecidos a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão já aqui nesta manhã. Esses dias vai se aproximando o horário de verão, e logo na madrugada já está claro como dia, né? E levantei hoje muito cedo e estava falando com o Senhor acerca dessa palavra que eu falaria aqui hoje. Cheguei aqui na igreja umas, acho que 8, pouquinho antes de 8, não sei, e estava ali meditando ainda nesta palavra. E esta palavra que vou compartilhar com os irmãos hoje
fala da ingratidão, fala da falta de confiança, fala da insegurança do povo de Israel, mesmo diante da evidência de tantos milagres operados pela mão de Deus. Nós, irmãos, sendo conhecedores do Deus a quem nós servimos, nós deveríamos ser mais firmes. Se nós conhecemos o Deus que nós conhecemos, nós deveríamos viver mais na dependência desse Deus. Se nós conhecemos o Deus a quem nós servimos, nós deveríamos reclamar menos da vida. Se nós sabemos a quem de fato nós servimos, nós jamais deveríamos murmurar. Nós jamais deveríamos nos desesperar. Se nós sabemos de fato em quem nós cremos, em quem nós temos crido, a gente deveria não ser ansiosos, viver uma vida mais despreocupada, de mais confiança em Deus. Esse povo recebeu uma promessa de Deus. Esse povo, Deus, ainda no Egito, se revela a eles de uma forma tão extraordinária, tão clara, como, por exemplo, por ocasião das 10 pragas. Foram sinais tão evidentes de que existe um Deus no céu. Foram sinais tão clarividentes assim de que há um Deus que cuida da gente. O povo viveu coisas que nunca tinha vivido antes em termos de milagres. Então, ainda no Egito, eles vivem aquela presença de Deus. Eles não o viam, literalmente, mas eles poderiam sentir e ver e conhecer, reconhecer que existia um Deus, e um único Deus, que cuida do seu povo. O capítulo 14 do livro de Êxodo, vai falar então da saída dos israelitas do Egito. Eles saem, depois de alguns embates travados entre Moisés e Faraó, onde ele não queria liberar o povo. Ele não queria que o povo fosse embora. Ele queria que o povo continuasse escravizado ali no Egito. Mas depois daqueles embates, depois daqueles sinais miraculosos da parte de Deus, então o povo sai do Egito. E ao sair, diz a Bíblia, que logo em seguida, o povo enfrenta o primeiro grande desafio. Logo em seguida, a fé do povo é colocada à prova, porque o povo chega diante do Mar Vermelho, fugindo do exército de Faraó, e eles olham para um lado montanha, olham para o outro montanha, olham para trás o exército do inimigo, olham para a frente o mar. Eles olham para todos os lados e não vê saída. Vocês, é óbvio, já devem ter ouvido a expressão beco sem saída. Talvez eles estivessem numa situação parecida. Estavam num beco sem saída, porque olhava para todos os lados na visão horizontal, e eles não enxergavam saída, porque na visão horizontal eles poderiam dar um giro de 360 graus e para todos os lados. Existiam obstáculos para eles prosseguirem. Mas graças a Deus,
que os obstáculos, eles só estavam no plano horizontal, porque no plano vertical sempre tem uma saída. No plano vertical sempre terá uma saída, sempre terá uma solução, sempre terá uma resposta de Deus para os seus problemas, para os seus dilemas, para as suas dúvidas. Aquele povo olha para todos os lados no plano horizontal e não vê uma saída. Talvez você está hoje vivendo como estavam vivendo aquele povo naquele momento, ou como estava vivendo o povo naquele momento, onde eles olhavam na visão humana, na visão horizontal, e não via, não enxergava nenhuma saída. Você talvez hoje está numa situação idêntica, onde você olha para todos os lados e você não enxerga uma perspectiva, você não vê uma saída para você, e isso às vezes tem te levado ao desespero. Isso tem lhe causado aflições, isso tem lhe angustiado e feito você sofrer, porque você olha para frente, não vê saída, olha para trás, não vê saída, olha à direita, não vê saída, olha para a esquerda, não vê saída. Quero convidar você nesta manhã a olhar para o alto, porque lá em cima, sentado no trono, tem um Deus que tem resposta para este problema seu, que você não vê saída. Quero convidar você para olhar para o alto, para ter uma visão vertical e tirar o olho do que está à sua frente, à sua direita, à sua esquerda e à sua retaguarda. Tira os olhos disto que está diante de você, porque a sua vitória está naquilo em que você não vê, porque o que você vê lhe causa medo, o que você vê lhe assusta, o que você vê te causa temores, mas aquilo que você não está vendo, lá em cima está Ele, sentado no trono. Você só vê com olhos espirituais, e diz a Bíblia em Isaías, que a sua mão, ela não está encolhida, ela está estendida, e diz a Bíblia que os seus ouvidos não estão agravados, mas eles estão sim ouvindo o que você fala com Ele. É esse Deus que nós estamos nesta manhã recomendando você a olhar para Ele. O povo de Israel se vê nessa enrascada, e aí uma das coisas que nos chama a atenção é que Deus faz um milagre. Obrigado, irmã Thaís. Irmãos, Deus abre o mar vermelho e o povo passa em terra seca. Vocês já viram? Vocês já imaginaram isso? Imagine águas correndo. Forma-se uma parede de um lado, forma-se uma parede do outro, e o povo atravessa em terra seca, e lá atrás vem o exército do inimigo. A Bíblia diz que quando o povo de Israel acaba de atravessar, as águas se juntam novamente. E eu fico impressionado com algumas mentes que dizem que o povo só atravessou porque as águas eram rasas, dava no joelho no máximo. E eu fico impressionado como essas mentes não conseguem enxergar o poder de Deus, porque quando o povo acaba de atravessar, o exército de Faraó está no mesmo caminho, mas o povo atravessa, as águas se fecham, e o exército de Faraó morre afogado no Mar Vermelho. Se era terra, se era água rasa, pastor, por que matou o exército e os cavalos de Faraó? Formou-se uma parede, de um lado e de outro. Água, já viram parede de água, irmãos? Água líquida, não falo da gasosa, não falo do gelo, já viu? Parede de água, de um lado e de outro, e você caminhando no meio. Assim o povo de Israel presenciou, e o exército de Faraó pensou, eles estão passando, nós também vamos.
se deram mal, porque o povo de Israel passou, as águas se fecharam e eles morreram afogados. Já querem ver milagre maior do que esse? Querem viver uma experiência maior do que esta? Assim o povo de Israel viveu. Agora, o que me impressiona e deixa assim encabulado é que logo em seguida esse povo chega em Mara, capítulo 15, verso 25. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou o seu nome Mara. E o povo, murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. O que me deixa assim se Deus abriu o mar, se Deus fez uma parede de águas de um lado e do outro, Deus não supriria a água lá em Mara? Precisava reclamar de Moisés? Precisava reclamar de Deus? Precisava murmurar? Que povo mais ingrato, mais sem fé? Que povo mais mole, mais fraco? Irmãos, quem atravessou o mar em terra seca, água amarga ser transformada em água doce, vai ser problema? Por isso que eu digo que se a gente conhece o Deus que a gente conhece, não temos que nos preocupar com nada, porque para Ele ou com Ele todas as coisas são possíveis. Lucas 1,37 Lucas 1,37 vai dizer na sua Bíblia: porque para Deus nada é impossível. Mas o texto mais próximo do original diz assim: porque com Deus nada é impossível. O que muda um pouquinho o sentido. Se você está com Deus, não se preocupe, nada é impossível. Perceba que não é impossível para Deus, não, é para você. O texto no original, ele muda um pouquinho dessas traduções que a gente tem. Enquanto nas traduções mais comuns que a gente tem diz que porque para Deus nada é impossível, o texto original vai dizer: porque com Deus, para você, nada é impossível. É para você que não é impossível, porque com Deus nada é impossível. Se você estiver com Deus, você não tem o que temer. Se você está com Deus, problema não deve te assustar, angústias não devem tomar conta da tua alma, porque o Senhor está contigo, e com Ele nada é impossível para você. Se você está com Ele, você pode todas as coisas. Às vezes a sua alma está abatida, como estava de Davi no Salmo 42, porque te abates, ó minha alma, e porque te perturbas dentro em mim. Talvez a sua alma está assim hoje, angustiada, abatida. Seu coração talvez está em pedaços por determinada situação. Mas para quem está com Deus, não há impossível. Não há impossível. Esse povo viveu milagres ainda no Egito. Esse povo vive milagres atravessando o Mar Vermelho e vendo a vitória de Deus e vendo a destruição do exército de Faraó. Agora caminha cerca de 3 dias, chega em Mara, as águas estão amargas e eles começam a murmurar. Eles começam a reclamar, eles começam a botar o Moisés na parede. O povo murmurou contra Moisés. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para algo importante. Eu quero que vocês estejam atentos, porque no
texto que nós lemos, no versículo 8 do capítulo 16, vai dizer assim: as vossas murmurações não são contra nós, contra Arão e Moisés. As vossas murmurações são contra Deus. Em outras palavras, Moisés estava dizendo: vem reclamar para mim não. Está insatisfeito? Reclama para Deus. Porque eu estou aqui como representante dele e estou fazendo o que ele mandou. E o que eu quero chamar a atenção de vocês nesta noite é: não se levante contra o líder. Não se levante contra o seu pastor. Porque você está se levantando contra Deus. Você está insatisfeito? Reclame com Deus. Reclame com Deus. Moisés está dizendo aqui: olha, as murmurações de vocês não são contra mim e Arão, são contra Deus. Porque foi Ele que nos constituiu. Foi Ele que nos levantou. E é Deus. E é Deus que levanta pastores. É Deus que levanta reis. É Deus que coloca as autoridades. É Deus que constitui as autoridades. E é Deus que tira as autoridades. E eu fico impressionado como em alguns lugares, pastor, graças a Deus não é no nosso meio, mas em alguns lugares, membros de igreja se levantam contra pastores, se revoltam contra pastores, contra a liderança. Querem trocar a liderança, querem criticar a liderança, querem botar defeito na liderança. Eu observo, pastor Luciano, essas coisas, e eu tenho pena dessas pessoas, porque elas não sabem o que fazem. A Bíblia diz em Crônicas 16, 22, não toqueis os meus ungidos, nem aos profetas tratais mal ou maltrateis. Deus coloca, Deus zela, Deus cuida. Quem é o homem para se levantar contra uma autoridade constituída por Deus? Quem é o homem para se levantar contra o ungido do Senhor? Quem é o homem para se levantar contra uma liderança como Moisés? Quem é? O povo murmura, o povo reclama, e Moisés diz: olha, as vossas murmurações têm chegado até o Senhor, Ele tem visto. As vossas murmurações não são contra nós, contra Moisés e Arão, mas sim contra o Senhor. Infelizmente hoje no meio da igreja, e da igreja como um modo geral, tem uma ala dentro da igreja, toda a igreja, que é a ala dos murmuradores, que é a ala dos críticos, vamos dizer assim, dos que reclamam de tudo. Aí eu não vou na escola dominical porque não tem palavra. Eu não vou no culto tal porque não tem palavra. Eu vou na outra igreja porque lá tem palavra, lá tem coaching. É uma ala de murmuradores dentro da igreja. É uma ala de críticos. Tem alguns, pastora Marli, que senta às vezes nos primeiros bancos. A senhora está pregando e ele está lá abrindo a Bíblia, consultando a internet para ver se o que você está falando está de acordo com o que ele quer ouvir. Acho que está enquadrado nesse mesmo grupo de povos que tinha lá na congregação de Israel, que se levantava contra a liderança, na verdade não sabiam, estava se levantando contra Deus. Tem pessoas que dizem: eu não vou nesse culto, porque esse culto é muito sem graça. Pastor Jorge, a gente conversava essa semana sobre essas questões. Irmãos, tem pessoas que vêm para a igreja para analisar o culto. Ele vem como um juiz para julgar. Ele está pensando que nós estamos aqui oferecendo um culto para ele, que tem que agradar a ele. Coitadinho, que pena dele. Nosso culto começa quando nós abrimos os nossos olhos lá na nossa cama. Nosso culto começa quando nos sentamos na nossa cama
E damos graças a Deus por mais uma noite bem dormida, por mais uma noite em paz, em segurança, em tranquilidade. Ali começa o nosso culto. O nosso culto começa em casa, o nosso culto não é aqui, não. Não, de jeito nenhum. Nosso culto começa quando nos assentamos à mesa para tomar o café e dizemos: Deus, muito obrigado pela provisão diária. Deus, muito obrigado por esse alimento que está posto à mesa. Deus, muito obrigado porque o Senhor nunca deixou faltar esse pão no meu lar. Ali começa o nosso culto. Nosso culto começa quando nós abrimos a porta do nosso guarda-roupa e agradecemos a Deus porque está cheio de roupas. Ali começa o nosso culto. Senhor, obrigado porque eu tenho uma roupa para vestir. Quantas pessoas não têm? Ali é o nosso culto. Ali começa a nossa adoração. Ali começa a nossa comunhão com Deus. O nosso culto começa quando nós entramos no nosso veículo, levantamos a mão e damos graças. Senhor, obrigado por esse meio de transporte. Tem lugares no interior desse país onde as pessoas andam 15, 20, 30 quilômetros para ir a uma igreja, e vão a pé, e vão alegre, cantando e se alegrando na presença do Senhor. Obrigado, Senhor, porque eu tenho um carro. A nossa vida tem que ser uma vida de culto incessante, de culto contínuo. Isso é cultuar a Deus. Muitas pessoas confundem isso, pastor Claudenilson, e pensa que culto é quando nos reunimos na igreja. A igreja é apenas uma consequência, irmãos. Nós cultuamos a Deus o dia todo pelos benefícios que Ele tem proporcionado a cada um de nós. A cada momento, a cada instante nós cultuamos a Deus. E quando a gente chega na igreja, irmãos, é para completar aquilo que já fizemos o dia todo. É para, no momento de comunhão, oferecermos a Deus louvores. Agora as pessoas vêm para a igreja e dizem: eu não gostei desse culto. Quero te dizer, meu filho, minha filha, o culto não foi oferecido para você. O culto não foi oferecido para você. Nós estamos aqui do nosso jeito, da nossa maneira, na nossa simplicidade, oferecendo o nosso culto a Deus. E quem há de receber ou não receber é Ele, não é você. Não venha para a igreja com esse propósito, com esse intento. Não venha para a igreja querendo exigir nada. Você não vem para exigir, você vem para dar. Você vem para oferecer, você vem para prestar culto a alguém, a Ele, Deus que está no trono. Isso às vezes me leva a meditar: meu Deus, por que tantas pessoas vêm para a igreja e está há tanto tempo na igreja e ainda não sabe que igreja é lugar de oferecer culto, de dar, e não de receber? Que lugar de dar? E aí critica a liderança, aí critica o obreiro que está à frente, o líder do ministério, porque as coisas não estão acontecendo do jeito que ele quer. Ele quer que tudo seja feito do jeito que ele pensa. Não estamos fazendo para ele, estamos fazendo para Deus. E quem está nesse grupo, nessa ala da igreja, nesse segmento, ele não está murmurando contra nós, está murmurando contra Deus. Chegam em Mara, as águas estão amargas, o povo, depois de uma caminhada de quase 3 dias, acredito, o seu estoque de água acabou, estão com sedes, e quando procura água para beber, a água está amarga. E eles então murmuram contra Moisés: que haveremos de beber? Agora, como que Deus trata o líder, né? Como que Deus cuida do líder? E ele, Moisés, clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho, que ele lançou nas águas, e as águas se tornaram doces.
Quando Deus chama alguém, Deus se encarrega de cuidar dele. Olha, irmãos, eu tenho 20 anos que estou pastoreando diretamente igrejas, mas tem umas experiências de milagres que Deus tem feito nesses 20 anos, de momentos em que humanamente não tem saída. Aí a gente vai para o joelho. A gente vai para o joelho, Murilo. E Deus se encarrega de tomar conta e cuidar. Deus faz assim. Quando Deus está no controle, Deus faz assim. Eu não gosto de dizer o que vou dizer aqui agora, mas vou dizer só para conhecimento e para que os irmãos vejam como Deus faz. Por umas 3 ou 4 vezes nesses 20 anos de ministérios, eu fui confrontado, afrontado, desrespeitado, de pessoas botar o dedo em riste na minha cara, umas 4 vezes. Esses 4 casos, Deus tratou com eles. Deus tratou com eles. Hoje, está na miséria. Eu não gosto de contar isso, porque dá a entender que a gente torce para que isso acontecer. Jamais. Quem me conhece sabe como que eu lido com essas situações. Não tem família, filho nas drogas, filho completamente desviado de Deus. Nunca, irmão, nunca se levante contra uma autoridade constituída por Deus. Nunca. Romanos vai falar sobre essa questão das autoridades constituídas por Deus. Romanos vai nos dizer que toda autoridade, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Ele. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Quem levanta contra um homem de Deus, contra um profeta de Deus, se levanta contra a ordenação de Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. É a Bíblia que está falando. Trarão sobre si mesmos a condenação. O povo se levanta contra Moisés, o povo começa a murmurar, o povo começa a reclamar. Mas Moisés ora, e aí Deus transforma águas amargas em águas doces, e aí eles prosseguem, e logo na sequência, para Deus, meio que, expressão minha, tá? Meio que passar na cara deles, Deus leva eles para um lugar chamado Elim, e ali havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali eles acamparam junto das águas. Vocês querem água? Está aí. Vocês pensou que eu ia deixar vocês morrendo lá? Está aqui. 12 fontes no deserto. 12 fontes de águas no deserto. Está aí. Vocês não queriam água? Bebam água. Esse era o problema? Empapucem de água aí. Vai lá, bebam. Se afoguem nas águas. Quer dizer para vocês que eu sou Deus. Imagina assim. Mas aí, irmãos, depois que eles saíram de Elim, onde tinha aquelas 12 fontes de águas e as 70 palmeiras, começando o capítulo 16, vai dizer que eles partem de Elim, e eles vão rumo ao Sinai, e diz que toda a congregação dos filhos de Israel, mais uma vez, murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto.
E os filhos de Israel disseram: quem dera que nós morrêssemos na mão do Senhor lá no Egito, quando estávamos sentados junto às panelas, só pensava em comida. Conhece alguém assim que só pensa em comida? Quem dera a gente estivesse lá no Egito, junto das panelas, cheia de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tendes tirado para este deserto, para matardes de fome toda essa multidão? O povo viu milagres no Egito. O povo atravessa o Mar Vermelho, parede de água de um lado e do outro. O povo chega em Mara e eles bebem água doce, porque Deus tinha tirado o amargor daquelas águas. Eles vão experimentando milagres após milagres, mas ainda assim não conseguem se converter, ainda assim não conseguem entender que a nossa provisão ela vem de Deus. Eles não conseguem compreender aquilo. E eles então, agora vai reclamar de comida. Mas quem está com Moisés é Deus. Glórias ao Senhor. Quem está com Moisés é Deus. E Deus fala: Moisés, se preocupe não. Eu vou mandar chover comida do céu aí. Disse o Senhor a Moisés: eis que eu vos farei chover pão dos céus. E o povo sairá e colherá cada dia porção para cada dia. Vocês estão pensando que Deus é brinquedo? Vocês estão pensando que Deus é qualquer coisa, pastor Levers? Aquele povo estava pensando que Deus era o quê? Que Deus era um Deus de barro, que tinha boca, mas não falava, olhos, mas não enxergavam, ouvidos, mas não ouvia, mãos, mas não apalpavam. Não, esse povo tinha um Deus, o Deus verdadeiro, que pode todas as coisas. Deus então manda pão. Deus manda pão para esse povo no deserto. Deus manda pão. E aí mais adiante, no versículo 12, o Senhor fala com Moisés: Moisés, apesar de eu ter mandado pão, apesar de eu ter dado água doce, apesar de eu estar cuidando desse povo, eu estou ouvindo, Moisés, aí umas murmurações do povo. Eles estão reclamando agora, Moisés, é de carne, pão não basta, eles querem a carne. Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, fala-lhes dizendo: entre as 2 tardes comereis carne, e pela manhã, e vos fartareis, e sabereis que eu sou o Senhor. Deus mais uma vez dá prova do seu poder. Deus mais uma vez dá prova àquele povo de quem Ele é. Deus mais uma vez mostra para aquele povo que quem o tirou do Egito foi a sua mão poderosa. Não foi Moisés, não foi Arão. Deus mais uma vez se revela àquele povo, mandando carne. E esse povo está caminhando. Diz a Bíblia que mais adiante esse povo vai chegar num outro lugar. Capítulo 17. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, pelas suas jornadas segundo o mandamento do Senhor, e acamparam-se em Refidim. Acamparam num outro deserto mais adiante. Essa caminhada toda, Mateus, é no deserto. Agora eles chegam num outro local do deserto, em Refidim. E o texto, versículo 1 do capítulo 17 diz: e não havia ali água para o povo beber. Mais uma vez, deserto, irmãos, não tem água mesmo não. Não queiramos pensar diferente. Mas eles chegam num outro ponto, novamente não tem água, e novamente o povo está com sede. Olha o versículo 2 do capítulo 17. Então murmurou o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhe disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Vocês não viram o que Deus já fez por vocês?
Por que vocês estão reclamando? Por que vocês estão murmurando? Versículo 3: tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? O povo não aprende a depender de Deus. O povo não aprende com o que Deus já fez. Olha, irmãos, nós temos que olhar para trás às vezes, para ver de onde Deus nos tirou. Faz uma retrospectiva aí. Pense em você 20, os que podem, anos atrás. Os que podem, 10 anos atrás. Não sei se tem gente aqui, né? Os que podem, 50 anos atrás. Hoje você está muito melhor do que estava antes, porque Jesus é misericordioso, porque a sua graça é infinita, porque o seu amor, irmãos, é incalculável. Pega uma foto sua de 10, 20 anos atrás, compara com a foto de hoje, veja o quanto Jesus é bom. E se tivesse uma foto desse povo para mostrar aqui agora? Irmã Marlene só lembra da senhora ontem? Meu Deus. Irmãos, eu tenho vergonha de mim quando era mais novo. Não era eu não. Se você vê alguma foto aí, é mera semelhança, tem nada a ver comigo, doutora Ana. Olhe, a gente tem que olhar para trás às vezes, para lembrar do que Deus fez com a gente, e ser mais gratos a Ele, e confiar na sua providência hoje. A gente tem que fazer isso. Esse povo só olhava para frente, eles não olhavam para trás. E olha que esse atrás não era muito distante, era pouco tempo atrás. Ainda estava muito vivo na memória deles o que Deus havia feito. Estava muito vivo na memória deles. Tem um ditado que diz que o povo tem memória curta, né? O povo tem memória curta. E eu vou acabar acreditando que o povo tem memória curta mesmo. Por isso que o Salmo 103 vai dizer: e não se esqueças, bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que é mim bendiga o seu santo nome. Versículo 2: e não se esqueças, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Você tem se lembrado constantemente do que Deus tem feito na sua vida? Você tem feito uma retrospectiva de quando em vez para ver de onde Deus tirou você? Você tem visto o quanto a mão poderosa de Deus tem cuidado de ti? Esse povo aqui era tapado, cego, obstinado. Esse povo não recordava de coisas que aconteceram ontem, de como Deus de forma tão poderosa se revelara a eles no dia de ontem. Esse povo não enxergava isso. Lá está o povo, chega em Refidim, diz que não tem água, e o povo reclama: para que você trouxe a gente para cá? Para matar a gente de sede nesse deserto? Nós, nossas famílias, nosso gado? Meu Deus, que povo incrédulo, que falta de fé, que falta de gratidão, falta de tudo nesse povo. Mais uma vez, clama Moisés ao Senhor dizendo: Senhor, o que eu faço com esse povo? Daqui a pouco esse povo vai me apedrejar. Então disse o Senhor a Moisés: Moisés, passa adiante do povo, passa adiante do povo, sai do meio do povo, toma contigo alguns anciãos de Israel, toma na tua mão a vara com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Olha, Deus fala para Moisés: Moisés, sai do meio desses murmuradores, sai do meio do povo, passa adiante, se livra desse povo aí um pouquinho. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que no meio de um povo crítico, que reclama de tudo, que questiona tudo, que murmura contra tudo e contra todos, Deus não opera milagres. Deus queria abençoar esse povo,
Mas ele fala: Moisés, sai do meio do povo, passa adiante, sai do meio dessa confusão aí, sai do meio desses murmuradores, porque aí eu não tenho como operar, aí eu não tenho como abençoá-los, sai do meio deles. Deus podia fazer jorrar água dos pés ali onde eles estavam, Deus podia fazer isso, mas no meio de murmurador, Deus não faz milagres, pastor Marcelo. No meio de um povo incrédulo, no meio de um povo dividido, a Bíblia fala que um reino dividido não subsiste. Se ali tem uns com fé, mas tem outros em quem não há fé, Deus não opera, porque está dividido. A Bíblia diz que se 2 ou 3 concordarem acerca de qualquer coisa aqui, será concordado no céu. Agora, se houver divisão, não tem aprovação de Deus. Se tiver divisão, não tem milagre de Deus. Eu vejo essa questão da unidade aqui em Gênesis, no capítulo 11. Olha o poder da unidade, já falei isso aqui outras vezes. Olha o poder da unidade. O povo se reúne para construir uma torre. O propósito deles é que o topo topo da torre topasse o céu. O topo da torre encontrasse os céus. Todos se reúnem, fazem uma conferência, deliberam e dizem: nós vamos construir uma torre, e essa torre nossa vai tocar o céu. Olha o que diz a Bíblia: e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala, e era toda a terra de um mesmo sentido, ou de um pensamento único, e era povo unido, eles conversavam a mesma língua. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edificamos nós uma cidade, uma torre, cujo nome toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Aí, olha o versículo 5, olha que coisa extraordinária. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Deus desce do céu, veio ver. Aí, o versículo 6, e o Senhor disse: eis que o povo é um. Eis que o povo é um. O que significa isso? Eis que o povo é um. Não tem divisão, não tem partidarismo, não tem dissensão, não tem linguagem diferente. Eis que o povo é um. Isso fala de união, isso fala de unidade, isso fala de mesmo parecer, isso fala de um povo que está junto em busca de um propósito, em busca de um objetivo. O líder fala, os liderados acatam. O líder fala, os outros obedecem. Eu não gostaria de falar o que eu vou falar aqui, mas vou dizer. Eu vi 2 depoimentos de 2 irmãos. Um irmão liga para mim, manda uma mensagem para mim, na semana da igreja da Ceilândia, lá do pastor Herbert. Na véspera da eleição, fala: pastor, mande para mim o número dos seus candidatos. Eu mandei. Aí ele falou, ele me retornou a mensagem: pastor, alguns desses aqui, meus, não são igual aos seus, são outros, eu já tinha escolhido. Mas eu quero obedecer o meu líder, e eu vou votar com o senhor. O voto é livre. Outro que me falou isso foi o irmão Mateus. Eu fui para quinta-feira com ele aqui, não é, Mateus? Nós fomos no culto lá no PSU, e o Mateus também tinha os candidatos dele. Ele falou: pastor, um dos seus candidatos era diferente do meu, mas se você pediu para mim votar nele, você é o homem de Deus e eu vou obedecer. Pedi, foi orientação, dei uma orientação.
Aí eu fico pensando, o Senhor desce do céu e diz: o povo é um. O povo é um. O líder fala, o povo obedece. Mas hoje, e aí, não vou questionar aqui, não é o caso, ninguém que tenha votado um voto diferente do que eu pensei. Mas alguém se levantar contra o líder, aí eu já vejo um erro muito grave. Alguém afrontar o líder, aí eu já vejo um erro muito grave. Você podia ficar caladinho na sua e votar em quem você quiser. Eu não pedi, eu não forcei ninguém a votar em ninguém, e respeito o voto de cada um, até mesmo que o voto é livre e é secreto. Eu dei uma orientação. O Ministério Público, de vez em quando, ele dá recomendações para os governantes. Está ali um membro do Ministério Público, do MPU. Recomendação, você recomenda, você não determina. Quando há uma recomendação, é um alerta, é uma direção, é um norte. Quem ouve a recomendação acata ou não, mas sabendo que foi alertado, sabendo que foi avisado. E aí, eu dei alguma orientação. Respeite seu voto, se vota em quem quiser, não é o caso. Você é livre. Meu papel é orientar, meu papel é alertar sobre determinadas coisas. Agora, alguém se levantar, entrar num grupo, querer desafiar o pastor, querer expor o pastor, querer fazer uma campanha contrária e velada para todo mundo ver, só de raiva, eu vou votar no outro, porque o pastor pediu para votar nesse. Fazer esses grupinhos assim, pastor Leverson, para mim isso é rebelião. Para mim isso é rebelião. Porque teve um grupinho, não aqui da nossa igreja, tá? Teve um grupinho nas nossas igrejas, não dessa, que o pastor falou para ir para a direita. Não, nós não vamos para a direita, nós queremos ir para a esquerda. E aí começou a mobilizar todo mundo, e isso é afronta, isso é rebelião. Podia votar em quem quisesse, eu estava me lixando para isso. Agora você fazer um grupinho, você se levantar contra uma palavra do líder, é rebelião. A Bíblia diz que o pecado de rebelião é como o pecado de feitiçaria. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Palavras de Deus, do profeta Samuel ao rei Saul. Deus manda fazer uma coisa, Saul vai e faz outra. Deus manda Saul exterminar com todos os inimigos ali onde ele tinha ido, até os animais. Aí quando chega lá, Saul vence a batalha, aí vê entre os animais, uns animais bonitos, gordos, bacana, perfeito, sem defeito. Aí com a desculpa de que ia sacrificar aqueles animais, que eles eram bons para o sacrifício, com essa desculpa ele traz alguns despojos da guerra. Samuel 16. Aí o profeta chega lá no Samuel, aí o profeta escuta o barulho do mugir de umas vacas. Aí ele falou: tem animais aqui. O profeta pergunta: mas que barulho é esse? Ele fala: não, são uns despojozinhos bons, bonitos, bacana, vacas gordas, animais que nós trouxemos de lá. Aí Samuel disse: mas Deus não falou que era para destruir tudo? Não, mas eu trouxe para sacrificar o Senhor. Deus não quer sacrifício antes da obediência, falou Samuel para ele. Deus não quer sacrifício antes da obediência. É melhor obedecer do que sacrificar. Então você tinha que ter obedecido e não ter trazido animal para sacrificar. A partir do momento que você desobedeceu e trouxe animal para sacrificar, nem esse sacrifício Deus vai receber, porque esse sacrifício foi obtido por meio de uma desobediência. É melhor obedecer do que sacrificar. E aí Samuel disse para Saul que o pecado da rebelião é como o pecado de feitiçaria.
Às vezes tem gente promovendo rebelião dentro da igreja. Às vezes tem gente levantando grupinhos dentro da igreja para se opor ao líder. Cuidado, muito cuidado. Isso não vai passar em branco. E aí o líder faz o quê? Eu fui para o joelho. Falei, Deus, o Senhor está vendo. Falei, Deus, eu não vou responder. Deus, eu não vou escrever uma vírgula para dar resposta, porque eles não estão afrontando a mim, eles estão afrontando o Senhor, porque eu fui constituído pelo Senhor aqui. E aí, aguardem, Deus vai dar a resposta. Aguardem, Deus vai dar a resposta. Porque o Senhor diz, minha é a vingança, não vingueis a vós mesmos. O pastor tem que ficar na dele. Quem guerreia por ele é o Senhor. Quem protege ele é o Senhor. E aí alguém chega, mas pastor, o senhor não vai fazer nada? Não, fique tranquilo. Tocaram em mim não, eles não sabem que estão tocando na pessoa errada. Eles não entendem que estão tocando em Deus, não é em mim. Não estou falando na decisão pessoal de um voto. Vocês estão me entendendo? Amém? Vocês estão me entendendo? Não estou falando do voto, estou falando da rebelião. Estou falando da afronta. Estou falando da pessoa que começa a arrebanhar outros para se pôr contra o líder. Não vou fazer nada. Já conversei com meu pai. E meu pai vai tomar as providências. E vocês aguardem. E aí a gente segue. Então, e o povo era um. Continuando aqui na Torre de Babel. E o Senhor disse, eis que o povo é um. Preste atenção. E todos têm uma mesma língua. E isto é o que começa a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Preste atenção. É Deus que está dizendo. O povo é um. Eles estão com um planejamento aí. Eles estão falando uma mesma língua e não vai ter restrição. Tudo que eles estão falando que vão fazer, não vai ter impedimento. Eles vão conseguir chegar lá no céu com essa torre. É isso que Deus está falando. Eles vão conseguir porque eles estão unidos. Eles vão conseguir. Quando está unido, se consegue o que quer. E aí, o versículo seguinte, Deus vai dizer, eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam um ao outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face da terra e cessaram de edificar a cidade. Percebam que o próprio Deus diz, o povo é um, a sua língua é uma só e não haverá empecilho para nada que eles quiserem fazer. Quando a igreja estiver unida, não tem nada que ela deseje fazer que ela não consegue fazer, porque o povo unido é um povo que jamais será vencido por qualquer obstáculo. Amém? Então, essa questão aqui da unidade. Voltando aqui em Êxodo para a gente fechar. O povo então vai para Refidim, em Refidim, depois que saiu lá do lugar onde tinha as 12 fontes, né? Em Elim havia 12 fontes, 70 palmeiras, água em abundância. Ele sai dali, segue mais um pouco, e eles chegam então em Refidim. E diz o versículo 1 no capítulo 17 que não havia água. Então o povo mais uma vez murmurou com Moisés e disse, dá-nos água para beber. E Moisés disse, por que contendeis comigo? Por que vocês estão tentando a mim? Vocês estão contendendo é com Deus. Tendo pois ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse, por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, nossos filhos, nosso gado? Então clamou o Senhor e disse, que farei este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Passa adiante, toma contigo algum dos anciãos, toma na tua mão a tua vara com que feriste e vai. E eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, tu ferirás a rocha, que eu tinha parado, e dela sairá águas. O Deus então fala a Moisés, sai do meio dos murmuradores, sai do meio desse povo problemático, porque aí eu não tenho condições de manifestar a minha glória, o meu poder. Passa adiante, leva contigo alguns anciãos, vá ao Horebe,
eu encontro com você lá na rocha. Irmãos, quando Deus fala para ele levar alguns anciãos, eu aprendo aqui que a gente tem que dar ouvido a pessoas experientes. A gente tem que ouvir pessoas que já caminhou a estrada que nós estamos caminhando agora. Quem já passou por uma estrada tem experiências para nos ajudar quando a passarmos nessa mesma estrada. Então chama os anciãos. Esses homens podem te ajudar, Moisés. Chame os anciões, esses homens têm experiência. Chame os anciões, esses homens vão te aconselhar. Esses homens vão te ajudar. E aí eles chegam, irmãos, em Horebe, na rocha. E Deus fala: e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós, ou não? Deus vai te tirar lá de Sim. Lá atrás, logo depois que eles passaram o Mar Vermelho, eles foram para Mara, chegaram em Sim. Sim é um lugar de prova. Sim é um lugar é um lugar de muita dificuldade, de uma terra rochosa. Sim é um lugar de muita luta, muitos espinhos. Mas Deus tirou o povo de Israel de Sim e trouxe para Refidim, que é um lugar de bênção. Refidim, que é um lugar onde nós vamos chegar e não vamos ver fontes. A gente vai chegar e vai ver pedras. A gente vai ver rochas. A gente vai ver luta. A gente vai ver dor. A gente vai ver problema. A gente vai ver escassez. A gente vai ver dificuldades. Mas Deus ali naquele lugar está vendo uma rocha. Deus está vendo uma rocha que brota água. Você pode não estar vendo a rocha brotando água diante de você. Talvez diante dos seus olhos só luta, só problemas, só dificuldade, só escassez, só sofrimento, só dor, só enfermidade. Mas eu quero te dizer que neste lugar onde você está, Deus está presente e Ele está vendo uma saída. Ele está vendo ali talvez uma rocha para fazer brotar águas, para jorrar águas, para saciar a sua sede, para trazer alegrias para você. Esse povo, mais uma vez, tenta a Deus. Mais uma vez Deus se revela a esse povo. E esse povo continua dando trabalho. Esse povo continua dando trabalho. Nesse mesmo lugar, diz a Bíblia que veio Amaleque e pelejou contra Israel ali em Refidim. Pelo que Moisés disse a Josué: escolhe-nos homens e saia a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe ordenara. Saiu a pelejar contra Amaleque. Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E aconteceu que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia lá embaixo. Mas quando ele baixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas. Fique com suas mãos muito tempo, as duas mãos muito tempo levantadas, para você ver se você vai conseguir. Vai pesar, vai doer, vai cansar. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra, Arão e Hur, e puseram debaixo dele para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o pôr do sol se pôs. E assim Josué, lá embaixo na guerra, desfez a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para memória num livro e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar
e chamou o seu nome, o Senhor é a minha bandeira, Jeová Nissi, e disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Nessa parte final aqui em Refidim, irmãos, nós aprendemos que o homem de Deus, às vezes ele se cansa, que as mãos do homem de Deus às vezes se tornam pesadas, e nessa hora o homem de Deus precisa de Arão e Urs do seu lado. Nessa hora o homem de Deus precisa de companheiros para levantar as suas mãos. Nessa hora o homem de Deus precisa de intercessor para ajudá-lo na sua missão. Nessa hora o homem de Deus precisa de pessoas que estejam carregando ele no colo, porque o homem de Deus ele também se cansa. Nessa hora os murmuradores são muitos, os críticos são muitos, aqueles que apontam o dedo são muitos, aqueles que formam motins, aqueles que criam rebelião, tentam criar rebelião, eles são muitos, mas eu creio ainda que nós temos muito Arão e muito Ur aqui, para nos ajudar a levantar as mãos, para interceder por nós, para nos ajudar, porque a obra de Deus, ela não é feita por mim apenas, mas por mim e por você. Conto com você, em nome de Jesus Cristo, que nós caminhemos nessa batalha, sigamos juntos e nos encontremos com o Senhor na glória. Quero ver você lá, quero encontrar com você lá, quero fazer festa com você lá, quero sentar à mesa com você lá na glória. Portanto, coloque-se na posição, não de murmurador, não de crítico, não daquele que se levanta contra a liderança, contra a igreja. Você não está se levantando contra nós, você está se levantando contra Deus, e Deus há de julgar essa causa. Fique de pé em nome de Jesus. Pastor Leverson.